Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus acima de tudo e todos. Vamos ler Daniel 12. Daniel 11, que nós não leremos, fala sobre eventos históricos que hoje, 2024, já estão cumpridos. Até onde eu entendo, eles se cumpriram antes da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, culmina com a revolta dos Macabeus na região de Israel. Já Daniel 12 trata do fim do mundo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá uma grande angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-te-á teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. Muitos que ensinam a justiça refugirão como estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela esse livro até o fim do mundo. Muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Então, por essa razão, os estudiosos acreditam que 12, não só por essa razão, mas por esse trecho aqui até o fim do mundo, que o capítulo 12 se refere aos últimos 7 anos, mesmo porque fala que o tempo de angústia que nunca houve antes, que são 7 anos, que são descritos no livro de Apocalipse, nos quais o anticristo vai criar um governo global que vai dominar sobre a terra, vai impor a sua marca. Quem não receber a marca da besta não vai poder nem comprar nem vender, não vai poder trabalhar, não vai poder ter acesso a nada, e quem não aceitar a marca será degolado. Onde está escrito isso, Wagner? Que quem não aceitar a marca será degolado. É muito menos críptico, muito menos misterioso do que a grande maioria das pessoas pensam. Da onde que eles tiraram essa história que o anticristo vai ter um governo socialista global? Da onde que eles tiraram essa história que alienígenas vão estar na Terra, se dizendo alienígena, mas na verdade serão o anjo caído? Está claríssimo aqui, senhores. Adoraram o dragão que deu à besta seu poder. Dragão Satanás, várias vezes na Bíblia é dito que Lúcifer tem a forma de um dragão, 4 patas, chifres, asas, etc. Adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar com ela? Foi-lhe dada a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, deu-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses são 36 meses mais 6, portanto 3 anos e meio. Então, o reinado pleno do anticristo, ele começa logo após o arrebatamento, porque a confederação de países, a união global, ela ocorre após o caos do arrebatamento. E creio eu que ocorre com a vinda desses, entre mil aspas, salvadores intergalácticos, que vão se dizer nossos irmãos interestelares, jornada nas estrelas, viemos de outro planeta em aves, etc. Mas na verdade são os anjos caídos que perdem a batalha com Miguel, como acabamos de ver. Miguel se levanta em batalha, luta contra Lúcifer, vence Lúcifer, e 1/3 dos anjos, que são anjos rebeldes, caem na Terra, estão presos nessa dimensão, têm que se apresentar de alguma forma aos seres humanos. Inclusive, eu acredito que eles precisam, inclusive, se alimentar, porque eles se tornam seres de carne e osso. E eu sei que os senhores não gostam que eu mencione, mas não é uma questão de propaganda, é uma questão de que é relevante. No meu livro, Nestes Dias de Apocalipse, o Arrebatamento, que obviamente é uma ficção, mas baseada e tentando seguir verso a verso os eventos do livro de Apocalipse em relação ao arrebatamento, essa dinâmica começa a ser explicada sobre o que eles se alimentam, como esses anjos vão se apresentar, dizendo que são alienígenas, etc. E a sequência que eu estou escrevendo agora, chamada A Marca da Besta, nesses dias de Apocalipse, estou com 70 páginas escritas, ainda falta um bom tanto. No mínimo mais 140.
os anjos eles se alimentam de carne humana. Então, em algum momento aqui, um dos personagens é morto pelos drones do anticristo. Os drones sinalizaram o centro de operações e permaneceram no local para esperar os carros. O carro com os soldados da Ordem do Amor Global, que é como eu acredito que vai se chamar os soldados do anticristo, porque eles não vão falar ele é o anticristo, não, eles vão falar que ele é o Salvador, um homem bom, etc. Passaram menos de 50 minutos até que um carro chegasse, pois havia um centro em Lindóia, São Paulo, a menos de 15 quilômetros de onde Rovardo, um personagem que é atingido pelos drones, morrera. Sem a marca, perguntou um novato entre os funcionários de Bordfer. Bordfer é o anticristo neste livro. Claro, drones nunca erram, eles conseguem verificar marca com precisão, mesmo a grandes distâncias. Disse, mesmo através de grandes distâncias, disse o soldado mais experiente após checar o corpo. Qual o procedimento agora? Recuperar o corpo, levar ao centro de tratamento para limpeza. Ponto. Este vai ser o café da manhã de algum anjo do Éden, ainda esta semana. O novato sentiu arrepio de repulsa ao ouvir o nome das criaturas. Os enormes dragões vermelhos, roxos e azuis caminhavam por toda parte, desde que as naves pousaram na Terra, logo após o arrebatamento. Ponto. Mas, mesmo com tal frequência, era difícil se acostumar com as monstruosas aparições, bem como aceitar como normal suas restrições alimentares. Comiam exclusivamente a carne de pessoas que não tinham aceitado a marca de Bordfer. Então, como eu disse, eu creio que esses seres, parei para beber água, vão se alimentar de carne humana, especificamente carne de pessoas que não aceitaram a marca da besta. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto até a fundação do mundo. Então percebam a linguagem aqui da profecia. Quem adorou a besta e o dragão? Todos que habitam sobre a terra, vírgula, e aqui uma limitação a esse todos. Esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Não. Seus nomes estão escritos desde a fundação do mundo no livro do Cordeiro. Então há uma limitação aqui. Adoraram todos na terra, exceto aqueles que estavam destinados a se salvar. Então há essa dúvida. No arrebatamento vão embora da terra quem? Todos os que são cristãos realmente salvos por Cristo, acreditam realmente em Cristo, entregaram realmente sua alma, sua vida a Cristo. Esses não ficam aqui para ver os 7 últimos anos. E não fiquem tristes, não vamos ver, não pensem que vai ser agradável, vai ser terrível. Então quem fica para trás não pode se salvar, pode ainda se salvar como mártir. Por que como mártir? Então está claro aqui que existe um grupo de pessoas que está na Terra, mas não adora a besta. Então, o que acontece aqui? Fez grandes sinais, estou falando sobre a besta. Fez fogo descer a terra. Então, subir a terra outra besta. 2 chifres semelhantes de um cordeiro, falava como um dragão. Esse aqui é o falso profeta. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ambas estão juntas. E faz com que a terra, todos que habitam na terra adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então, aqui é uma dúvida, senhores. Há um evento muito recente no qual o ex-presidente Donald Trump recebeu um tiro que rasgou um pedacinho da sua orelha. Daí muitas pessoas estão dizendo o Donald Trump é o anticristo, porque ele recebeu uma chaga na cabeça.
Não, não. A chaga que o anticristo vai receber, ela é mortal. Ou seja, ele morre e o falso profeta, ele ressuscita com o poder de Lúcifer. Então, o dragão e o falso profeta ressuscitam o anticristo morto e ele volta da sepultura como uma espécie de imitação do que Cristo fez há 2000 anos atrás. Então, 2 dias depois, porque um dia é igual a 1000 anos, aproximadamente, Cristo, naquela época, foi à sepultura, deu a vida pelos nossos pecados, ele se reergue da sepultura, sai da sepultura, ressuscita, sobe aos céus, reina à direita do Pai, até hoje. Então, quando o maligno é jogado na terra com seus anjos, ele faz uma espécie de imitação desse evento, elege um filho para si, que obviamente ele não pode fazer o nenezinho vir, fazer da forma maravilhosa como Deus fez, mas ele elege, adota um filho para si. Talvez haja uma espécie de DNA que coloca DNA angélico nessa criatura e ela se torna um ser de poderes sobrenaturais de alguma forma. Inclusive, a própria marca da besta possivelmente é algo que altera o DNA, porque não há salvação para nefelins. Então, os seres humanos que aceitam a marca provavelmente se tornam nefelins. Eles têm DNA angélico inserido neles. Por isso, a presença dos anjos do Éden, como eu digo no meu livro, ou anjos caídos, como é dito na Bíblia Sagrada. Obviamente eu tinha que inventar um nome para essas criaturas, eles se apresentam como anjos do Éden, entre aspas, e dizem que Éden é um planeta invisível, uma espécie de Nibiru, planeta X, etc. Eles se apresentam dessa forma, mas obviamente são anjos caídos. Então, o que acontece? Foi concedido que desse espírito à imagem da besta, e percebam que aqui está falando de alguma coisa tecnológica, para que a imagem da besta também fala, e faz com que sejam mortos todos os que não adoram a imagem da besta. Então, de alguma forma, a imagem do anticristo, Iago Bordifer, Lúcifer, Júnior, o anticristo, como queiram chamá-lo, vai ser vista por todos em todos os lugares do mundo. E quando essa imagem aparecer, aqueles que não o adoram, haverá alguma forma de localizar essas pessoas e matá-los, entenderam? Então faz com que todos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou sua testa. Ninguém pode comprar e vender senão o que tiver o sinal, ou o nome da besta ou o número da besta. Aqui a sabedoria, quem tem entendimento calcule o número da besta. Seu número é o número de um homem, seu número é 666, 666. Nós já calculamos nesse canal várias e várias vezes o número da besta, então calculo novamente. 777 é o número de Deus, é o número da perfeição. O primeiro 7 significa Deus Pai. O segundo 7 significa o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E o último 7 significa o Espírito Santo, o poder reconfortante de Deus que habita nossos corações após a nossa conversão, após a nossa adoção na família de Deus através do poder de Jesus Cristo. 777 da falsa trindade, da trindade profana, é 666. 666 é o número do ser humano, o número da imperfeição. 6 significa Lúcifer ou Satanás. O segundo 6 significa o anticristo, o filho, entre aspas, de Lúcifer, por adoção, que se torna o regente do mundo inteiro nos últimos 3 anos e meio antes da decadência do seu império, nos 3 anos e meio derradeiros, da fúria de Deus. E o último 6 é o falso profeta, também chamado segunda besta, que fala como um cordeiro, não, que fala como um dragão, mas tem chifres de cordeiro. Significa que parece ser uma figura
boazinha, benéfica, um sacerdote, mas na verdade é maligno, fala com o poder de Satanás. Então 666 é Satanás, anticristo, falso profeta. Falso profeta faz a vez é um falso Espírito Santo. Lúcifer é o falso pai, entre aspas, e anticristo, obviamente, usurpando o local de Cristo. Então nós, pela salvação, recebemos uma marca espiritual de Deus, e os que aqui ficarem vão receber essa marca, e provavelmente achando que é uma espécie de implante genético que vai garantir para eles uma espécie de vida eterna, ou curar as chagas, curar as doenças, etc. Porque essas criaturas virão à Terra se dizendo salvadores do mundo. Então, se os senhores abrirem aqui em Apocalipse 20, no verso 4, vi tronos, aceitaram-se. Sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, nem receberam sinal na testa nem suas mãos, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, esses mártires que forem decapitados porque não aceitaram a marca, essas pessoas estarão claramente cientes do que está acontecendo, aceitarão Cristo, lamentarão não terem acreditado quando era fácil, entre aspas, como é hoje, e vão preferir morrer como mártir do que viver com o espírito do anticristo reinando sobre suas vidas. Então, em campos de concentração, os cristãos serão levados e com guilhotinas decapitados. E, segundo eu acredito, talvez seu corpo seja comido pelos anjos caídos, talvez não, isso não é relevante. Isso está na Bíblia? Não, é só algo que eu inseri no meu livrinho de ficção, que ainda não lancei, a sequência desse livro aqui, que se chama Nesses Dias de Apocalipse, porque para ter alguma expansão do que é descrito, porque os anjos caem na terra, estão presos na terra, e perdem a sua espiritualidade, se tornam materiais. Até onde eu entendo, eles vão precisar se alimentar de alguma forma. Isso não é relevante, senhores. O que é relevante é muitos dos senhores estão sentindo que os tempos estão ficando estranhos. Mas abram suas Bíblias no Evangelho de João. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, uma cidade de Samaria chamada Sicar. Estava na fonte de Jacó, e veio uma mulher da Samaria tirar água, e Jesus disse: Dá-me de beber. E ela disse: Como sendo tu, Jesus, me pede de beber? Sou uma mulher samaritana. Os judeus não comunicam com samaritanos. Jesus disse: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Não tens com que tirar, o poço é fundo. Qualquer que beber dessa água, disse Jesus, tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Enfim, e então, senhores, por ironia, estou bebendo água. Daí Cristo, obviamente, mostra para ela que ele sabe tudo sobre a vida dela, fala sobre os maridos dela e tal. Ela percebe que ele é um profeta, e daí ele, enfim, por fim, revela que ele é o Messias. E daí a conversão ocorre, um monte de pessoas se convertem graças ao testemunho daquela mulher que, obviamente, tinha uma vida de pecado e tal, mas Deus achou por bem, Cristo achou por bem cruzar o caminho daquela mulher e dar a ela a salvação, e foi o que ocorreu. Então, senhores, os senhores estão percebendo como as coisas estão estranhas, os momentos estão se aproximando dos momentos finais. Tudo está na mão de Deus, a vontade dele, como eu sempre digo, quem dera o arrebatamento aconteça antes de eu enviar esse vídeo.
Quem dera o arrebatamento aconteça antes do senhor, da senhora, terminarem de assistir esse vídeo. Mas seja feita a vontade de Deus na nossa vida, não a nossa. Mas percebam que cada vez mais Deus acha formas de nos dar paz. Nesses dias terríveis, todo mundo falou, na Olimpíada, fizeram uma blasfêmia contra Cristo. Não fiquem tristes por Cristo, porque os senhores bem sabem qual é o final deste mundo, qual é o final das pessoas que não aceitam Cristo. Então se entristeça o coração dos senhores, não por Cristo, porque ele reina eternamente, ele tem poder até para nos salvar. Tal é o poder, Cristo é tão poderoso, meu senhor, minha senhora que assiste esse vídeo, que ele consegue até te salvar, até me salvar, mais incrível ainda. Então, se Cristo quisesse, ele poderia mandar um meteoro ali no meio da cerimônia de abertura das Olimpíadas, que realmente houve blasfêmia, coisas abomináveis, terríveis, que não convém nem falar, nem aconselho que os senhores procurem para ver. Basta saber que era algo louvando o anticristo e blasfemando contra Cristo de forma absolutamente imunda, muito semelhante ao que ocorria em Sodoma e Gomorra, com temas muito semelhantes. Não procurem, não é do interesse dos senhores. Mas se por acaso os senhores verem uma foto, alguma coisa, não se entristeça o seu coração por Cristo. Cristo está muito bem no céu, reinando eternamente, aguardando o sinal do Pai de que é para ele vir. Absolutamente nada pode desafiar o poder de Cristo. Cristo é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele consegue salvar do inferno até eu. Até você que ouve. Tal é o poder dele. Então não fiquem pensando, ai, nossa, coitado de Cristo. Não. Da mesma forma que a paciência de Cristo aguarda o momento certo de dar a retribuição. E qual a retribuição? Está escrito aqui no livro de Apocalipse. Coisas assustadoras que ocorrerão com essas pessoas. E isso não é nada perto do que vai acontecer com eles por toda a eternidade. Então tenham pena daqueles seres monstruosos que apareceram na abertura da Olimpíada, blasfemando contra Cristo. Tenham pena dessas criaturas. Porque a retribuição será algo nunca visto na história do universo, mas uma retribuição justa. E o que pode ser mais justo do que esse tipo de retribuição quando se blasfema contra aquele que deu a vida por nós para nos salvar na cruz? E entendam, senhores, por favor, entendam, isso é importante. Quando Deus veio, o Filho veio na forma de um ser humano, e ele foi pregado naquela cruz, o que segurou ele naquela cruz por horas e horas, até que o sofrimento foi tanto que ele morreu, não foi o prego. Ele não deixou de ser Deus enquanto ele estava pregado naquela cruz. Se ele quisesse, a qualquer momento ele podia se soltar daquilo e matar todo mundo que estava em volta ali. Se vingar ali mesmo. Assim que deram o primeiro açoite nas costas de Cristo, se ele desejasse, assim quisesse, ele poderia muito bem acabar com aquela tragédia, com aquela cena obscena que foi o que fizeram contra Deus, contra Cristo, naquele exato segundo. O poder, todo o poder é dele. O que prendeu Cristo na cruz foi o amor que ele sente por você que está assistindo esse vídeo. E se só você existisse no mundo, ele ali ficaria só para te salvar. Graças a Deus, somos bilhões que serão salvos. Foi o amor dele por nós que manteve ele ali aguentando. Ele aguentou aquilo pensando, é para salvar o Wagner, é para salvar o fulano, o cicrano. E pensou nos bilhões de pessoas, os filhos dele que ele ia salvar, seus irmãos, os seus servos, que viriam depois e aceitariam ele por causa do que ele fez na cruz. Ele pagou o preço dos nossos pecados.
Então, não é certo. Por que que quando alguém fala mal do Islã ou de alguma outra religião, da Umbanda, é terrível, tem toda aquela retribuição e violência, mas podem falar à vontade de Cristo? Porque é só essa retribuição que vai ter. Quando alguém falar mal de Islã, de Kardec, de Exus, do Umbanda, a única retribuição que vai existir é essa violência que as pessoas impretam em reação a falar mal do Islã, de Allah, etc. Agora, quando alguém fala mal de Cristo, há um silêncio. Quando alguém blasfema contra Cristo, há um silêncio. Porque esse silêncio é um silêncio fúnebre pelo que há de vir sobre aquele que está blasfemando contra Cristo. Então, que nós nos arrepiemos quando a gente vê alguém blasfemando contra Cristo. Não não é certo isso. Não, por pena do que há, das consequências terríveis que vão acontecer com aquele que blasfema contra Cristo. Consequências justas. Porque ele está oferecendo a água da vida todos os dias, diuturnamente, batendo na porta, esperando que alguém abra. Abre o coração para ele entrar e salvar. Eu quero te dar um presente. Imagina em Cristo, do lado de fora de uma casa, com uma cesta, com tudo de melhor, doces, pães, tudo, e batendo na porta. Abre, por favor, quero te entregar esse presente, esse presente. Tem panetone, tem tudo de mais maravilhoso que vocês imaginarem, queijo, salame, ele biscoito, batendo na porta, abre, por favor, quero te dar esse presente, quero te dar esse presente, quero te dar esse presente. Aí chega um dia que Cristo para de bater na porta, ele pega a cesta dele, dá meia volta e vai embora. E naquela porta ele não bate mais. E aquela pessoa não abriu a porta do coração para Cristo entrar com presentes maravilhosos, coisas indizíveis, coisas inimagináveis pela mente humana. Então, o que pode ser mais triste do que um ser humano que fecha a porta do coração para Cristo? Então, senhores, esses tempos que estão chegando não são de forma alguma para nós cristãos dias tristes. Porque toda essa maledicência, essas blasfêmias, isso tudo são coisas muito pequeninas perto do que está por vir. E tudo o que está acontecendo na sua vida é muito pequeno perto do que Cristo já te deu, perto do que nós conquistamos através do amor de Cristo. Então, que a paz aumente cada vez mais na nossa vida, porque respirem fundo e lembrem do que Deus fez por vocês, do que Cristo fez por vocês, do que Deus nos livrou. E eu lamento muito pelas pessoas que não acreditam, porque o que está por vir é algo terrível, terrível, mas o que está por vir, esses 7 anos terríveis que estão por vir, o pessoal, puxa, era verdade. Nossa, quem diria que Deus não ia fazer a gente passar pelos dias da besta? Quem diria? Quem diria? Poxa, como assim? Quem diria? Você aceitou Cristo, ele te livrou dos pecados. Ele vai te deixar aqui para ver isso? Quem diria? Tá claríssimo. Ele vai te dar uma surra antes de te recolher dentro de casa? Não. Ele pagou o preço na cruz. Nossos bons atos são um efeito colateral da salvação, não é algo que a gente faz para se salvar. Eu não tenho bons atos, então dobre o seu joelho e pede para Cristo te salvar. Os bons atos vão vir após a salvação. Então, não se preocupem, senhores. Nossa, tá ficando estranho o tempo. Que bom, que bom. Quer dizer que a nossa redenção está próxima. E
E é isso, senhores. Nós temos a alegria de ter achado, de ter aberto a porta do nosso coração. Cristo entrou e deu os presentes. E essa cesta de quitutes desse banquete, ele vai durar para sempre. Não vai acabar nunca. Então, nós temos uma sorte que nada que a gente conquiste nessa vida chega aos pés do que Cristo fez por nós já. Então lembre-se sempre disso. Esses dias eu estava comentando com um conhecido. O problema, o sofrimento vem quando a gente começa a pensar demais em nós mesmos. Assim, se eu começo a me preocupar demais com o Wagner, essa dor é só angústia, é só aflição. Quando eu esqueço do Wagner, eu me toco que eu não sou importante. E lembro quem é o protagonista da história. Aí vem uma paz gigantesca, porque o ser humano não foi feito para ser narcisista. O narcisismo, o amor próprio, ele vai aumentando a angústia de uma forma que a pessoa se mata. Ela enlouquece. E faz igual o Kurt Cobain, faz igual, enfim, tantos outros aí. Ela enlouquece quando ela começa a ficar muito cheia de si. Nós fomos feitos para amar a Deus, adorar Jesus Cristo, aceitar a salvação. Esse é o sentido da vida. Então, quando você esquece de ti e entende o protagonista é Deus, o protagonista é Cristo. Quando você não quer mais aparecer, você esconde o seu rosto, você quer falar, Deus, me faz invisível, faz com que ninguém me veja, eu vejo as suas palavras só. Aí a angústia vai embora. Aí o seu coração fica cheio de paz. Porque a alegria não está em coisas para nós, a alegria está em Deus se manifestando na nossa vida, em Cristo estando presente de nós. Aí os senhores vão sentir uma paz indescritível, algo maravilhoso. Este é o vídeo de hoje, até a próxima.